Olha, para um cara que já foi acusado de ser genocida, esse processo que está iniciando no STF contra o ex-presidente da República do Brasil, na cabeça dele deve ser fichinha, né? Porque o desenrolar desse processo mostra a frieza, a tranquilidade de uma personalidade que tem claramente um distúrbio cognitivo. É um cara que não tem sensibilidade alguma com a questão social que o rodeia, e aí o STF então vai cumprindo os ritos necessários para o julgamento do ex-presidente brasileiro aqui na Corte Suprema do país. Nos últimos 2 dias, nós acompanhamos ao vivo. Então, o que nós vimos nesses últimos dias, nessa primeira fase desse processo de julgamento lá no STF, Supremo Tribunal Federal em Brasília, é apenas o início de uma longa caminhada. Aí o pessoal está prevendo que as sentenças finais desse caso só vão sair lá para setembro, outubro desse ano, né? Mas é preciso também ficar atento no exercício da democracia dentro do tribunal, né? A gente pode observar nos últimos 2 dias as aulas de direito, as aulas de jurisprudência e também as aulas argumentativas de oratória, das narrativas aí de alguns daqueles magistrados, né, chamados de ministros da primeira turma, notadamente o ministro Flávio Dino, um cara que tem uma bagagem filosófica muito grande e que deu uma aula, na verdade, para quem estava assistindo e para os colegas também, com argumentos além de muito embasado no direito, mas também com argumentações sociológicas, filosóficas e tiradas excelentes do ministro Flávio Dino. O ministro relator da peça, o ministro Alexandre de Moraes, também dá uma aula aí de conhecimento, né, e de facilidade de explicação dos ritos e também desmontando toda a argumentação da defesa dos réus, né? Aí foram então sete, né? Sete pessoas, sete indivíduos, sete autoridades da República, né? Da gestão passada, muitos deles militares, a maioria militar também, julgados e indiciados. Agora eles estão sendo indiciados nesse processo e se tornam réu. Esse crime não é um crime qualquer, né? Não é um crime de corrupção, não é um crime de violência contra uma pessoa, é um crime, né, que está previsto na Constituição, que é a primeira vez no Brasil que o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre o crime de atentado à democracia, de atentado violento com uso de força, né, para o desmonte do Estado de Direito aqui no Brasil, certo? Sem falar em tudo o que ocorreu para a preparação disso que a imprensa está chamando de trama do golpe, né? A trama do golpe que foi gestada bem antes dos fatos de 8 de janeiro do ano passado. Então, assim, é um momento bastante interessante para quem gosta do juridiquês, para quem acompanha, né, o desempenho nas cortes, nas altas cortes brasileiras, e aí fica aí também uma oportunidade da gente estar de olho aí nos ministros do Supremo, né? A performance deles, a gente percebe um certo titubear do ministro Fux, tá? A ministra Carmen Lúcia também, um desempenho muito legal, mas ainda sem
uma posição mais contundente em relação às acusações, né? E o ministro que presidiu as sessões nesses últimos 2 dias da primeira turma, o Zanin, não é isso? Também, de uma certa forma, muito equilibrado, mas dá para perceber ainda uma certa imaturidade na condução desse tipo de problema. Na verdade, é inédito para todo mundo, para a sociedade brasileira, para os advogados, para os juristas, né? E aí a gente vai ver os desdobramentos desse caso. A gente espera que seja célere, sem arrodeios, sem subterfúgios, né? E que o pleno agora do STF julgue esse que foi um dos maiores atentados contra a democracia, contra o Estado de Direito no Brasil, né? Estado democrático de direito aqui no Brasil, e que os indiciados sejam punidos exemplarmente. Vamos acompanhar os desdobramentos nos próximos dias, também ver as movimentações de bastidores de um lado e de outro. Ainda tem uma claque bolsonarista muito ativa aí, defendendo a posição do ex-presidente, certo? E o outro lado querendo que esse julgamento, essa ação, corra o mais rápido possível e que a punição severa, né, é o que a gente espera, para que sirva de exemplo, para que nenhum outro grupo político, militar, religioso, seja lá o que for, venha tentar novamente arquitetar golpe de Estado aqui no nosso país, porque até pela idade da nossa democracia, da nossa república, a gente não tem mais idade para estar enfrentando esse tipo de atentado, né? Haja vista a maturidade que alcançamos enquanto civilização brasileira, enquanto nação, tá bom? Vamos acompanhando, ficar atentos aí nos desdobramentos e ver o que é que acontece na sequência. Eu sou Dalmo Oliveira, aqui no canal, nas redes sociais, a gente vai acompanhando e tratando desse e de outros assuntos nas próximas publicações.